Boa noite a todos. Para nós da Fraternidade Francisco de Assis é sempre uma alegria poder estar aqui, sempre às sextas-feiras às 20 horas em nossa casa, que fica aqui na cidade de São Paulo. Aquelas pessoas que estiverem nos assistindo e quiserem estar presentes, é só entrar no nosso site www.fraternidadeassis.com.br, que tem lá um mapinha, um endereço para mostrar como vocês podem chegar aqui à nossa casa. Lembrando mais uma vez que nossos trabalhos são às sextas-feiras às 20 horas. E hoje temos aqui, com muita alegria, lançando mais uma vez, mais um amigo que veio aqui à nossa casa lançar o seu livro, Paulo Pio, está lançando o livro ABC da Reforma Íntima. O Pio é lá do Centro Espírita Perseverança. Desde já vou mandar um abraço para a Dona Guilmar, né, Pio? Senão depois ela dá bronca na gente, né? Então, um abraço para a Dona Guilmar, para a Badia, que estão sempre trabalhando junto com a gente também. Então, Pio, fique à vontade, a gente fica feliz e muito sucesso com o seu livro, né? E sobretudo que possa auxiliar muitas pessoas, né? Então, Pio, fique à vontade. Esse é o intuito. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar numa casa abençoada como essa, que leva o nome de Francisco de Assis. Eu sou devoto de Francisco de Assis, eu estava falando para o Coelho, uma casa que leva o nome do grande baluarte, o grande ser humano, e quantos escadas espíritas que nós não conhecemos, né, com o nome dos nossos mentores, né? E Francisco de Assis mostra o ecumenismo. Nós estamos falando de um santo, de um homem de bem. Vamos falar dele na nossa palestra. O livro ABC da Reforma Íntima, ele foi escrito junto com um amigo querido, meu e do Coelho, chamado Quito Formiga. O Quito, ele é médium psicógrafo há mais de 30 anos, filho do saudoso Eurípides Formiga, que tem até livros psicografados junto com Francisco Cândido Xavier. Esse livro não é psicografado, é um livro de crônicas, né? Eu e o Quito, por sinal, é vereador pela cidade de São Paulo. O Perseverança lançou o Quito como vereador, e ele está aí também quebrando um paradigma, que é fazer o bem na política. Não é fácil, mas a gente está tentando. E aqueles que se interessaram, são 25 crônicas. Eu procurei fazer um abecedário, por isso que chama-se ABC. Então vocês vão ter lá A de alegria, B de boa vontade, C de caridade, D de desapego e vai por aí, tá bom? O duro foi achar X, Y e Z, para que a gente pudesse fazer o ABC completo. Então o Z ficou Zen. O Y ficou Yin e Yang, que na verdade são aquela dualidade das energias que compõem, né, tudo no universo, segundo os taoístas. E o título eu fiz Xamãs Modernos. Todos somos aprendizes de feiticeiro aqui, né? Médios que somos em maior ou menor grau. Bom, gente, vamos falar um pouquinho de duas palavrinhas que todo espírita adora dizer, mas que é tão difícil de seguir. E sem elas nós não conseguimos nada na nossa evolução espiritual. Estamos aqui para aprendermos na bênção da reencarnação que nos foi outorgada. Porém, se aqui nascermos, vivemos uma vida apenas de aparências e desencarnarmos, de nada valerá. Reforma íntima significa dar o passo adiante na nossa escada evolutiva. Todos nós sabemos mais ou menos aonde aperta o calo, não é verdade? Todos nós já fizemos uma introspecção, já tivemos ali a oportunidade de falarmos, olha, eu preciso melhorar nesse quesito da minha vida, ou nisso aqui eu ainda sou um pouquinho nervoso, outras vezes eu ainda sou um pouquinho inseguro, outras vezes eu ainda tenho uma maneira de me comportar na rua, chegando na minha casa eu tenho uma outra maneira de me comportar. Poxa vida, Senhor, onde é que eu posso melhorar? Senhor, que eu possa colocar todo o meu potencial, tudo aquilo que eu vim viver nessa encarnação, no hoje, né? Porque o passado, ele vai ser
uma experiência para que a gente possa construir um futuro melhor. E Deus nos deu a bênção de uma palavrinha chamada presente. Não é verdade? Tião gosta de abrir um presente bonito, né? Presente é hoje. Hoje é o dia presente. E nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida hoje. Isso que é gostoso. O Espiritismo nos mostra, a bendita doutrina dos Espíritos nos mostra que podemos sim mudarmos o nosso dia a dia de um dia para o outro, passarmos a enxergar o mundo pelas bênçãos do amor, do carinho, da harmonia, da caridade, e tudo isso passa pela transformação pessoal de cada um de nós. Erroneamente, alguns companheiros da doutrina pensam que frequentaram o centro espírita, tomar o passe por 20, 30 anos, fazer uma palestra, né? Ou fazer algumas palestras, vai mudar a nossa atitude diante daquilo que somos. Não. O que muda realmente é a reforma interior. Porque o passe, gente, ele apenas espanta as moscas. Se a ferida continua lá, uma ferida moral, uma ferida psíquica, a mosca volta. Então, o que nós devemos fazer? A profilaxia é a reforma íntima. Um dia, um benfeitor espiritual lá do Perseverança, conversando conosco, ele disse que a responsabilidade dos espíritos diante de nós é de 30%. 70% depende do ser humano. E aí um amigo falou: poxa vida, mas 70 para eles, 30 para... Não, a conta não está batendo aí, né? E aí ele disse assim: mas gente, vocês têm que estar por felizes e bem-aventurados, porque 70% da sua libertação está nas suas mãos. Vocês já imaginaram, se dependesse do outro a nossa felicidade, se dependesse de 70% do coelho, o Paulo Pio estar bem? É difícil, né? Nós estaríamos colocando nas mãos dos outros ou dos benfeitores espirituais a nossa felicidade. O que pode acontecer? Eles podem sim nos inspirar, nos libertar, nos ajudar, mas a reforma interior, o caminho para a estrada de libertação, o passo seguinte da evolução espiritual depende de nós. Mas não é gostoso? Depende de nós. Nós estamos aqui numa sexta-feira abençoada, num local tão aconchegante. Estamos entre irmãos de ideal. Então que possamos buscar a reforma íntima, que possamos buscar aprender um pouquinho. E olha, gente, sempre quando eu faço uma palestra, isso não é pieguice não. Sempre quando eu falo para mim mesmo, porque sou um ser também, com muitos e muitas mazelas, e estou no caminho do aprendizado, como qualquer um de vocês. Então, me coloco aí sentadinho e vou falar de algumas coisas para que a gente possa refletir junto a respeito disso, tá bom? Bom, eu procurei pegar 4 exemplos para a gente começar a reforma íntima em nossas vidas. O provérbio chinês: toda longa caminhada começa sempre pelo primeiro passo, não é? Então, eu dentro desses 25... dessas 25 crônicas que eu escrevi, junto com o Quito, eu procurei pegar 4. Então vamos lá. Questionar-se, julgamentos, não violência e perdão. Ai, ai. Eu vou falar de julgamentos e de perdão, que digamos assim, são as 2 coisas mais difíceis do ser humano interiorizar, né? Mas primeiro eu quero começar por questionar-se. Porque, como eu disse, se a gente não muda, sabe aquele ditado que os nossos pais, nossos avós falavam, né? Tomara que não sejam os nossos conhecidos. Pau que nasce torto, morre torto. Aquela famosa síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim. Não dá. Para o aprendiz espírita que somos, para aqueles que querem um dia serem deuses, né? Porque Jesus mesmo nos disse, e Ele não mente, sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Mas nós muitas vezes ficamos aqui presos no ciclo de reencarnações sucessivas, justamente
por termos dentro de nós ainda a principal chaga que acomete a humanidade, uma palavrinha chamada egoísmo. Do egoísmo derivam todos os males da humanidade. O egoísmo é pai do orgulho, pai da vaidade, pai da maledicência, pai da calúnia. É o egoísmo. Enquanto nós não abrirmos mão, né, daquilo que se chama e formos ao encontro do outro, nós ainda estaremos patinando na escada evolutiva. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de questionar-se. Para isso, gente, eu peguei uma frasezinha do Chico, que todos nós amamos, que ele fala assim: os espíritos que se julgam donos da verdade, às vezes permanecem nessa fixação mental por muitos séculos. Não há violência. O despertar espiritual não acontece por nenhuma espécie de constrangimento. Então, se nós não formos em busca do nosso despertar espiritual, Deus nos dá sempre a bênção da reencarnação. Mas até quando? Tem aquela coisa do espírito: eu deixo para a próxima, é o meu karma que é muito pesado. Gente, estamos enganando a nós mesmos. Não adianta. O karma é o sujeito mais volúvel que eu já vi na minha vida. Você pode começar a mudar o seu karma hoje, se nós, nos predispormos realmente a isso. Emmanuel nos diz que um jugo muito pesado, se sacudido com firmeza, você consegue carregar, sim. Vamos falar um pouquinho de questionar-se. Questionar é justamente isso. Aquela sacudida que a gente tem que dar. Um dia nós vamos acordar diferentes, falando: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Aonde eu estou no universo? Será que eu estou apenas vivendo para levantar-me cedo, escovar os dentes, trabalhar, me alimentar, dormir, fazer tudo isso de novo amanhã, até chegar à aposentadoria? E depois de chegar à aposentadoria? Peguei aqui alguns dados da nossa ciência, para que eu pudesse comentar com vocês e possamos refletir juntos como somos pequeninos diante da grandeza de Deus, apenas com dados da ciência, tá? E é de um livro, de um autor que eu sou apaixonado por ele, acho que todos conhecem, é o Padre Zezinho. Vocês já ouviram falar do Padre Zezinho? Todo mundo já cantou uma canção do Padre Zezinho um dia na vida, né? Inclusive, parabéns, eu fiquei encantado com vocês cantando aqui. Padre Zezinho tem um livro chamado O Incômodo e Magnífico Jesus de Nazaré. E tem aquela história também, né? Muitos de nós, espíritas, acreditamos que somos os grandes senhores da verdade absoluta, né? Acreditamos na reencarnação, sabemos a letra A que o Kardec deixou para a gente, e nos julgamos senhores de todas as verdades. Quando, na verdade, existem várias maneiras de se chegar a Deus, né? E os nossos irmãos católicos, protestantes, né? Os nossos irmãos budistas, das seitas orientais, todos eles têm aquela maneira particular de chegar a Deus. A respeito disso, tem uma historinha muito interessante que eu queria deixar para vocês, do teólogo Leonardo Boff. O Leonardo Boff teve um dia, isso está no livro também, ele teve um dia frente a frente com o Dalai Lama, né? O grande líder do budismo tibetano. E aí, ele disse que quis fazer uma perguntinha para pegar o Dalai Lama assim, numa resposta capciosa, né? Então ele perguntou assim: santidade, qual é a melhor religião? E aí disse que o Dalai Lama olhou nos olhos dele bem fundo, já sabendo que a pergunta era aquela dúbia, né? Falou assim: a melhor religião é aquela que te faz melhor. E aí ele ainda não se deu por vencido, ele falou assim: e qual é a religião que me faz melhor? Ele olhou novamente nos olhos fundos, com aquele olhar de bondade do Dalai Lama, e falou assim: a melhor religião é aquela que te faz mais bondoso, mais compassivo, mais pacífico, mais amoroso, melhor para o mundo e para os seus. Se você encontrar uma religião como essa é a melhor religião. E Leonardo Boff conta naquela passagem em seu livro, que até hoje fica
mastigando essas sábias palavras na sua cabeça. Então, gente, somos todos filhos de Deus. Jesus não nos deixou doutrina alguma, Ele deixou sim uma palavra de amor que vazou os tempos e marcou a humanidade em 2 tempos distintos. Vamos falar um pouquinho, como eu disse, para a gente refletir um pouquinho de como nós somos pequenos diante da grandeza de Deus. Olha só, gente, a Terra possui 12.757 quilômetros de diâmetro. Gira a uma velocidade de 107.000 quilômetros por hora ao redor do Sol. Atrelada ao Sol, no Sistema Solar, e ao redor da Via Láctea, a velocidade do Sistema Solar é de 774.000 quilômetros por hora. Voa junto com a Via Láctea, olha só, 2.172.000 quilômetros por hora. Vocês não estão tontos? A gente está andando nessa velocidade agora, através deste universo de meu Deus. Só nessa insignificante Via Láctea existem cerca de 100 bilhões de estrelas, sendo que a maioria delas é maior que o Sol. Só o nosso sistema estelar tem cerca de 2.500 galáxias, igual à nossa Via Láctea, e a grande maioria maiores que a Via Láctea. Gente, nossa Terra é uma partícula de poeira que pode ser considerada, olhem só, pode ser considerada um grão de areia em todos os mares e praias conhecidos no nosso mundo. Vocês pararam para pensar na grandeza de Deus, na grandeza da criação divina? Nessa poeirinha que está agora indo não sei de onde para não sei para onde, estamos nós, 6 bilhões de pessoas. E se a gente parar um pouquinho para pensar, essas 6 bilhões de pessoas, daqui 100 anos, que é uma coisinha de nada no relógio divino, elas já não estarão mais aqui. Vocês pararam para pensar? Daqui 100 anos, não vai existir mais Barack Obama, o nosso querido presidente, nem nenhum de nós aqui. Tirando aqueles que vão ficar em Matusalém por mais de 100, né? O mundo recicla-se muito rápido. Somos espíritos eternos. Estaremos habitando, sei lá, outros orbes. Estaremos aqui na espiritualidade, em melhor ou pior condição, dependendo do quê? Das atitudes tomadas hoje. Então, o questionar-se que eu deixo para todos nós refletirmos, como a gente começa uma reforma íntima? Sacudindo, né? Sacudindo o nosso interior. Porque se a gente falar, eu sou assim mesmo, não vou mudar, ou estou com uma idade muito avançada, eu não vou mudar. Meus amigos, Adolfo Bezerra de Menezes conheceu o Espiritismo com 50 e poucos anos. Vocês sabiam disso? E ele foi o grande apóstolo da caridade que passou por nossa terra. Mas ele era um médico dos pobres já. Mas conheceu a doutrina espírita com 56 anos. Então, que possamos sacudir um pouco aquelas já coisas explícitas, sabe? Aquelas ideias que nós temos desde pequeno que a gente não consegue mudar. Vamos nos colocar os nossos questionamentos. Por exemplo, você está no caminho certo rumo à sua evolução? Quais são os seus objetivos na vida? Como você define felicidade na sua vida? Essa é uma maneira da gente começar a caminhar rumo à nossa reforma íntima. Falei de questionar-se. Vou falar de 4 temas do meu livro, tá bom? O segundo é muito difícil. Julgamentos. Quem aqui nunca julgou? Quem aqui... Eu já julguei muitas vezes, julgo todos os dias. E muitas vezes me arrependo de ter julgado da maneira errada aquilo que... Né? Porque existe uma linha tênue, uma corda de trapézio, assim, entre o julgamento e a maledicência. Infelizmente, não é? Porque nós gostamos tanto de falar dos outros, é gostoso, né? Mas muitas vezes nos esquecemos que julgar
é tomar parte de uma história que nós não conhecemos a fundo. Uma história, gente, é apenas uma história que faz parte de outra história, que faz parte de outra história, que faz parte de outra história. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando nós julgamos alguém, nós muitas vezes vimos como uma notícia, né? Então, por exemplo, fulano separou da fulana, né? Conhecidos nossos. E aí nós já julgamos, né? Nossa, mas você vê, e a gente tenta achar um subterfúgio para julgar, mas nós não abrimos o livro da vida dessa pessoa, nós não sabemos os traumas íntimos, aquilo que está acontecendo, mas nós julgamos. E muitas vezes julgamos com incoerência. Eu vou contar uma historinha de julgamento para que a gente possa elucidar isso como história. Aconteceu lá naquela cidadezinha de Minas, sabe aquelas cidadezinhas com 4, 3 mil habitantes naquelas montanhas de Minas, que todo mundo se conhece? Então aconteceu o seguinte, tinha uma delegacia lá que ninguém usava para nada, né? Porque o crime lá era muito baixo, as estatísticas. E um padeiro, o dono da padaria da cidade, foi dar parte para o delegado do vendedor de queijo da cidade. O mineiro adora queijo, né? Ele falou assim, olha, o vendedor de queijo está me lesando, porque ele está vendendo um queijo de 800 gramas falando que é de 1 quilo. Eu pus na balança lá e eu pesei, dá 800 gramas, ele está me lesando em 200 gramas. O delegado, que estava louco para arrumar algum servicinho, né, para fazer, chamou o vendedor de queijo e foi questionado. Aí o vendedor de queijo falou com aquela humildade dele, falou assim, mas seu delegado, e na minha balança lá em casa, eu não tenho peso de 1 quilo. Sabe o que eu faço? Eu compro 2 pães de 500 gramas lá da padaria do padeiro e ponho no fiel da balança. Quando chega ali no meinho, eu sei que eu tenho um queijo de 1 quilo do outro lado. Tem uma outra história que é maravilhosa sobre julgamento, que quando eu li esse livro eu fiquei durante muito tempo refletindo a respeito. É de um livro do Drauzio Varela, chamado Por um Fio. Drauzio Varela, vocês já devem conhecer do Fantástico, né? É aquele médico simpático, carequinha, infectologista, cancerologista, famoso, amoroso, né? Um homem de bem, né? Um homem de bem. E ele fez um livro chamado Por um Fio, que ele narra todos os pacientes terminais que já passaram por ele, ou a maioria, né, dos casos pitorescos de pacientes terminais que passaram por ele. Ele fala de morte para nos ensinar o valor da vida. Então diz lá o Drauzio Varela que o seu irmão, que na época ainda era vivo, trabalhava com ele como infectologista, ele se chamava o senhor Varela também, recebeu um filho de terno, um rapaz bem apessoado, com seu pai já bem velhinho. Chegou no hospital do câncer e falou assim, senhor Varela, eu estou entregando meu pai para o tratamento, ele já está numa fase avançada de câncer, todas as despesas correm por minha conta, tá bom? Pago tudo à vista para o senhor, só me dá o número da conta. E foi embora. O velhinho ficou lá. Durante 1 mês, nenhuma visita. 2 meses, nenhuma visita da família. E o velhinho, coitado, ficava andando pelos corredores, num quarto particular, muito bonito, com 5 refeições diárias, com um tratamento à base de morfina, ele já estava num estado bem difícil. E ele falava com as enfermeiras, reclamando da vida, minha família me abandonou, minha família me abandonou. Até que um dia, o irmão do Varela viu que faltava o quê? 1, 2 semanas para ele. Ele pegou lá a ficha do filho e ligou para ele. Ligou e disse assim, meu amigo, queria falar com você. Eu sei que você não queria me meter na sua vida, né, pessoal, mas teu pai está morrendo. Vem aqui fazer uma visita para ele. Ele fala tanto que queria alguém da família perto. Bom, lá chegou o irmão com outro irmão, eram gêmeos. E aí eles sentaram para tomar um café no escritório do Varela. E ele disse, doutor, eu vou contar um pouco a minha história, para que o senhor possa ter um entendimento. Eu nasci lá na zona portuária da cidade de Santos, junto com meu irmão gêmeo. Com 3 anos de idade, minha mãe, empregada doméstica, meu pai, caixeiro viajante,
ele nos abandonou, dizendo que ele não era dado a criar filhos. Minha mãe nos criou como empregada doméstica, com muito esforço. Fomos educados em escola pública. E eu arrumei um emprego numa imobiliária. Sempre gostei de negociar imóveis, de conversar com pessoas, eu e meu irmão. Quando estávamos já entrando na faculdade de engenharia, os dois mocinhos, no ônibus, encontrei um conhecido que disse que tinha notícias de meu pai. E aí meu coração se encheu de alegria e de temor também. Eu queria conhecer meu pai. Eu queria ver se o rostinho dele era igual ao meu, fosse o meu era igual ao dele. Então, como nós dormíamos ainda no quartinho juntos, eu e meu irmão, eu falei, mano, vamos conhecer o pai, eu estou com o endereço na mão. Ele, num momento, vacilou, mas falou, vamos lá, vamos juntos. Peguei na mão dele. Meu pai era dono de um grande mercado dentro do Porto de Santos, onde eles comercializavam grandes tonéis de azeitonas, aquelas coisas. Cheguei de longe, já pude perceber que era meu pai mesmo, era muito parecido conosco. Andei, e ele cita no livro que andando naquele corredorzinho, ele andava com os pés adormecidos, com as mãos adormecidas, com a mão quase desmaiando. Chegou na frente do pai e disse assim, tudo bem com o senhor? Ele levantou os olhos, tudo bem, o que vocês querem? Nós somos seus filhos. Ele abaixou novamente a cabeça, olhou novamente e falou, é cara de um focinho do outro. O que vocês querem? Dinheiro? Eu não tenho dinheiro para dar para vocês. O que eu tenho é meu. O irmão começou a chorar. Ele disse, não, eu não quero dinheiro do senhor, eu só queria conhecê-lo pessoalmente. Virou as costas e ficou mais 35 anos sem ver o pai. Formaram-se engenheiros, eram donos de uma pequena empreiteira lá em Santos, estavam muito bem de vida, quando esse mesma pessoa do ônibus falou que o pai tinha perdido tudo, estava no estado terminal de câncer e que precisava de uma ajuda dos dois que estavam bem financeiramente. Então ele pegou, conversou com o irmão novamente, que era seu sócio, foi lá buscar o pai, deixou o pai no hospital do câncer e disse, olha, eu pago tudo. Ele termina aquela crônica do Varela dizendo, doutor, eu queria tanto gostar dele, mas eu não consigo. Quem somos nós para julgar? Quando nós ouvimos uma história, ele é apenas uma história dentro de uma história dentro de uma história. Então, gente, ninguém começa os passos libertadores da reforma íntima sendo julgadores. É bíblico também, não julgueis para não seres julgados, porque com a medida com que julgardes, também serão julgados no juízo. O Espírito só se liberta quando ele aprende a olhar a todos com os olhos do amor, da fraternidade. E aí sim, quem sabe, né? Vocês já pararam para pensar, meus amigos, se lá no atentado de 2002, de 11 de setembro, o nosso querido presidente Bush tivesse perdoado o Oriente Médio, o que teria acontecido? Será que o mundo não estaria mais pacífico no dia de hoje? Não julgueis. Ele julgou errado ainda. Ele achou que era um e não era um. Ele atacou o Iraque por engano. Julgamentos. Estamos sempre fazendo julgamentos. Falei de questionar-se, falei de julgamentos e vou para um assunto um pouco mais leve, né, gente? Porque falar de julgamentos é tão difícil, porque a gente julga tanto, né? Talentos. É a letra T do ABC da Reforma Íntima. Todos nós possuímos um talento. Todos nós possuímos mais de um talento. Todos nós somos talentosos. Só que muitas vezes nós escondemos esse talento, como na parábola do Jesus. Nós escondemos bem na terra e não queremos que ele seja aberto para a humanidade. Quantos de nós não possuem dons mediúnicos? Quantos de nós falam, mas dizem que eu tenho que desenvolver, não é assim?
Ou quantos de nós não possuem, não fazem coisas maravilhosas e muitas vezes por medo, ou muitas vezes porque a vida caminha para um lado e a gente não gostaria de caminhar para o outro. Por que nós não paramos no meio ali daquela encruzilhada, falando, meu Deus, eu tenho tanto a ofertar para a humanidade ainda. Com 20, com 30, com 70, com 80, ainda temos chance de sermos muito mais úteis do que somos. É que muitas vezes, nós, pelo comodismo do ser humano, a gente vai deixando a coisa sempre para amanhã. E o amanhã vai nos levar ao deserto do nada. Toda vez que nós deixamos algo para amanhã, nós estamos colocando um pezinho a mais nos nossos ombros. Talento, seja qual for o seu tipo de dom, a gente tem que aproveitar. Eu trouxe alguns exemplos assim, olha, vamos refletir junto. O que seria de um carro parado na garagem? Mais de 3, 4 dias ele já não pega mais. Mais de 6 meses os pneus murcham. O carro parado na garagem não serve para nada. Uma roupa guardada na gaveta, sem uso. O que ela é? Ou ela vai ser comida de traça, ou ela vai ser vendida para um museu. Alguém em perfeita saúde que dorme o dia inteiro. O que está sendo feito dos dons de Deus? Tem alguns outros aqui, mas vamos parar por aí. Gente, nós possuímos talentos sim, mas é que muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa muito lá na frente. O que acontece? A gente pensa assim, olha, eu queria ser como Chico Xavier, mas já que não dá para ser Chico Xavier, eu não sou nada. Ou senão, não, eu queria tanto fazer algo por alguém, mas antes eu preciso comprar minha casa, comprar um carro, casar, ter filho, depois eu vou ajudar alguém. E a gente fica sempre colocando os nossos talentos lá onde eu já disse, no amanhã, que vai nos levar sempre ao deserto do nada. E vai passando o tempo. Outras vezes a gente se engana, achando que só pessoas realmente, talento é aquela coisa, uma pessoa talentosa, uma pessoa que vai ser artista na TV. Não, gente. Talento é buscar a excelência nas pequenas atitudes que Deus coloca na sua vida todos os dias, em nossas vidas. Deus nos coloca todos os dias a oportunidade de exemplificarmos o nosso talento. Querem ver? Olha só, um excelente mecânico, alguém conhece? Garanto que ele tem sempre a casa cheia, O pátio está cheio. Aquelas pessoas que fazem o seu serviço com excelência, que usam do seu talento natural com excelência, nunca vai lhe faltar trabalho. Um excelente mecânico, ele vira referência no bairro, não é verdade? Se eu pedir para levantar a mão, muitos vão conhecê-lo. Um bom jogador de futebol, Gente, jogar futebol, as pessoas pensam que o jogador de futebol é aquele que ganha milhões e milhões. É uma pequena parte. 11% dos jogadores de futebol em atividade no Brasil são mais ou menos bem remunerados. Dentre esses, 4% são excelentes, possuem excelente remuneração. O resto está correndo atrás aí, mas eles buscam o seu talento. O que diferencia um bom jogador de futebol não é a habilidade, é o que ele faz com a sua mente, com a sua concentração, com a sua capacidade de abster-se no momento que está pegando fogo uma partida. Ele está pensando, o que eu vou fazer agora? São aquelas pessoas que a gente vê e que admira, como bons torcedores que somos. Um vendedor nato. Alguém conhece um bom vendedor aqui? Existem vendedores e vendedores. Mas o vendedor que procura vender o melhor, pelo preço mais justo, ajudando a sua empresa, fazendo a sua cota e também ofertando o melhor para o seu cliente, ele usa o talento que Deus lhe deu. Um médico caridoso. Existem médicos e existem médicos. Existem médicos e existem profissionais da medicina, como já nos disse o saudoso Bezerra de Menezes. Um bom conselheiro, um balconista cortês. Gente,
nós estamos na vida buscando a excelência. E a excelência só se busca nas pequenas coisas. Que nós possamos, então, nessa terceira dica que eu deixo aqui para vocês, buscarmos o talento que encontra-se escondido dentro de cada um de nós. E não é para grandes obras, não. É para realizar a obra de Deus na nossa família, no nosso círculo social, com os nossos amigos. Vamos buscar sermos pessoas talentosas. Talentosas no sentido de buscarmos sempre o bem, a concórdia, aquilo que temos de melhor. Todos nós possuímos algo de bom para dar, para oferecer, para fazer o melhor na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. Olha só, vou falar um pouquinho agora para encerrar a nossa palestra. Falei de 3 virtudes, né? Vou falar de uma quarta para a nossa reforma íntima. Chama-se perdão. Eu acredito que é a mais difícil de todas. O que vocês acham? Perdoar. Perdoar. Bom, para começo de conversa, vocês lembram? Jesus exemplificou o perdão durante toda a sua pregação. Mas vocês se lembram quando foi o momento mais definitivo em que ele pregou o perdão? Ele deixou por último, gente. Porque é tão difícil o ser humano conseguir conquistar a bênção do perdão na sua vida, que Jesus deixou por último. Ele estava ali, na cruz, no meio de 2 pessoas que ele havia conhecido e já conquistado pelo coração, né? E aí, olhando a todos nós ali, representados pela humanidade da época, ele falou: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Perdão, gente. Quantas encarnações perdidas pelo vínculo do ódio. Quantas encarnações perdidas. Quantas famílias desestruturadas pela falta de um desculpe-me, ou por não aceitar a desculpa. Perdoar liberta. Perdoar devia ser um sinônimo de libertação. E a maioria de nós pensa que perdoar alguém é fazer um bem para o outro. Não. Perdoar alguém é fazer bem para si mesmo. O perdão é a maior forma de libertação que o homem pode realizar nesta terra. Emmanuel nos diz que aquele que aprendeu a perdoar tem o seu caminho livre, rumo à escalada evolutiva. São palavras de Emmanuel. Perdão. Quantas vezes nós não damos o primeiro passo na busca da conciliação, seja no lar, seja junto a um amigo, junto no nosso ambiente profissional? Quantas vezes? Aqui nos diz um ditado chinês que eu acho muito bonitinho, está no livro: ame-me quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Olha que coisa. Existe uma entidade espiritual que conta-nos a história. Ela brinca dizendo que todos nós somos como pássaros. E os pássaros, eles gostam de voar no céu azul, livres, libertos, ajudando o Criador nos mundos infinitos do universo. Mas, quando estamos aqui na Terra, somos pássaros cativos. E sabe o que nos faz mais cativos? É a falta do perdão. Ele nos conta, numa simbologia tão bela, que quando nós não perdoamos alguém, é como se nós amarrássemos naquele pássaro uma pedrinha na sua asa. Ele não vai conseguir voar o voo da sua libertação. Ele fica ali, arrastando essa pedrinha do ódio, do ressentimento, e ele só vai aprender a se libertar dessa pedra quando ele, nesta ou em outras vidas, fizer as pazes com aquele seu, digamos assim, objeto de sua desdita,
é bíblico também. Reconcilia-te com o teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda de, quando você não estiver mais neste caminho da presente reencarnação com ele não venha com todas as cobranças do mundo e te leve para um lugar onde existirá choro e ranger de dentes. Gente, nós temos a oportunidade hoje de nos reconciliarmos com aqueles que estão ao nosso lado e com aqueles que estão nos cobrando de um passado remoto ou mais ou menos remoto. Todos nós possuímos compromissos kármicos, sim, com inimigos do passado. Não são inimigos, são pessoas que muitas vezes nós é que fizemos muito mal para elas, e a cobrança vem. Sabe uma receitinha maravilhosa para que eles possam nos perdoar e passar a nos acompanhar como amigos, ou apenas que nos deixem trilhar o nosso caminho e possam também seguir um caminho de libertação? É o perdão, é o amor ao próximo, é a famosa reforma íntima. Duas palavrinhas que o Espírito adora dizer, mas que é tão difícil de fazer. Eu vou terminar, gente, falando uma historinha. É uma historinha corporativa, tá? Mas para a gente saber exatamente, ela exemplifica bem as teias que nós traçamos em nossa volta e que nos fazem ainda tão devedores. Acompanhe comigo o raciocínio aqui. Um diretor de uma empresa brigou com o seu gerente, ficou irado com o seu gerente, porque ele não tinha cumprido as metas daquele mês. O gerente chegou em casa e gritou com a sua esposa, acusando-a de não ter feito a comida direito, de não ter limpado a casa direito. Ele estava ainda com aquele rancor do trabalho. A esposa nervosa gritou com a empregada. E a empregada chutou o cachorrinho que estava do lado lá. O cachorrinho saiu correndo para o meio da rua e mordeu uma pessoa, que não tinha nada a ver com aquela história do diretor lá, né? Essa pessoa foi no farmacêutico porque ela estava com uma mordida na perna. E reclamou pra caramba do farmacêutico que não aplicou a injeção direito. Vocês estão vendo essa teia? E aí, o farmacêutico chegou em casa e já foi logo brigando com a mulher por um motivo torpe. E aí a sua esposa, olhando nos olhos dele, disse assim: meu amor, eu sei que você está nervoso. Vamos acalmar o coração. Eu vou fazer a sua comida, vai tomar um banho, depois nós vamos conversar com mais calma. Vamos serenar. Hoje é um momento tão gostoso. Quem sabe a gente possa comprar uma pizza. Vamos serenar o coração. Aquele homem pegou a sua toalha, ligou o chuveiro, respirou fundo, e naquele momento, exatamente naquele momento, rompeu-se uma coisa chamada círculo do ódio. Quantas vezes em nossas vidas nós somos os precursores dos círculos de ódio à nossa volta? Com uma palavra de azedume, com uma resposta irada. Quando que nós quebramos o círculo do ódio? Com uma benfeitora daquela, através do perdão para com o marido. Ele disse coisas que ela não gostaria de ouvir, mas ela perdoou. Ela colocou o maior talento da vida dela, que é o amor, a serviço do perdão. Que possamos não só aprendermos a bloquear o círculo do ódio quando ele chega, através de uma palavra, através de um fechamento no trânsito, através de algo que nós não gostamos de ouvir. Que possamos não só aprender sim a sermos os pacificadores, mas que possamos, acima de tudo, cultivarmos círculos de amor ao nosso redor. A doutrina dos Espíritos, ela nos proporciona isso. Ela nos diz, tão sabiamente, através dos escritos deixados por Kardec, pelo Chico, por centenas de entidades que já passaram aqui por esta terra, ela nos diz que somos seres eternos, que seremos deuses sim, co-criadores com o Pai, mas que devemos começar a nossa escalada evolutiva pelos primeiros passos,
através da reforma íntima em nosso lar, em nossas vidas, principalmente dentro de nós mesmos. Meus irmãos, muito obrigado pela gentileza de vocês terem me ouvido nesta abençoada sexta-feira. Muito agradecido ao Coelho, a todos os irmãos desta casa, e que eu possa ser útil mais vezes aqui, todas as vezes em que for chamado. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê um final de semana de grandes vitórias, de grandes conquistas no bem. Muito obrigado a todos. Obrigado. Essa busca da reforma interior é uma luta de todos nós, todos os dias, né? É uma transformação que todos nós temos que fazer. Então, é importante, como o Paulo falou, a gente dar os primeiros passos. Mas também não é como apagar e acender a luz, né? A gente não pode imaginar, não, eu vou mudar, amanhã eu vou estar perfeito. Nós estamos todos longe disso ainda, né? Eu acho que temos todos que dar muitos passos, mas um passinho por vez, né? Com certeza a gente não vai cair e vai seguir sempre em frente. Mais uma vez, obrigado. Não esqueçam do livro ABC da Reforma Íntima, né, do nosso amigo Paulo Pio e do nosso querido Quito Formiga. O abraço para o Quito também, senão depois ele cobra da gente, né, Pio? E a vocês que estiveram conosco, o nosso abraço. Esperamos poder estar juntos mais uma vez na próxima semana. Muito boa noite a todos. Para aqueles que não conhecem, esse é o grupo musical da nossa casa, é o grupo Sementes de Luz, que lançou recentemente o CD Colorindo Caminhos, que em nosso site vocês podem apreciar a filmagem da gravação, do lançamento do CD dos nossos amigos, Reinaldo, Alberto, Rubens e os outros companheiros, né, que tem trabalhado também na divulgação do Espiritismo através da música. Nós gostaríamos de iniciar cantando uma música chamada Canto de Boas-Vindas, é a faixa número 8 do CD. E gostaríamos que vocês cantassem conosco. Essa música nos convida, né, a darmos as mãos e cantar o amor pelo mundo afora. É a número 35 do Inário. Bem-vindos, ó companheiros, nesta casa de oração. Aceite o nosso carinho, um abraço de irmão. Jesus Cristo nos convida, dar as mãos e trabalhar, socorrer o irmão que sofre e seu amor a lhe levar. Então vem, vem, dá-me a tua mão, vem, vem, e abre o seu coração. Vem, vem, somos todos irmãos, vem o amor cantarolar. Vem, vem, dá-me a tua mão, vem, vem, abre o seu coração. Vem, vem, somos todos irmãos, vem o amor cantarolar. Pois só o amor o mundo irá mudar. O Evangelho é a semente que devemos semear.
para transformar a terra em lar de eterna luz, onde reine a caridade sobre as bênçãos de Jesus. Então vem, 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 dai-me a tua mão, vem, vem, e abre seu coração, vem, vem, somos todos irmãos, vem o amor cantar olá. Vem, vem, dá-me a tua mão, vem, vem, abre seu coração, vem, vem, somos todos irmãos, vem o amor cantar olá. Pois só o amor o mundo irá mudar. E existe uma música nesse CD, a música número 1, cujo título é Obrigado, Senhor. E nós estaremos agora cantando. É número 20 no Inário. La ya, la 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 ya, la ya. Vibremos com fervor e com alegria esse amor que do céu se irradia, e essa paz de Jesus que chegou. Jesus é a luz que nos une em prece, é ternura que leva, esclarece, é a paz que vem nos consolar. Jesus é o bem em nosso coração, é o amor que nos faz dar as mãos e entoar este canto de fé. Senhor, vós que sois todo amor e bondade, nos ensine a fazer caridade e amparar o irmão do caminho. Senhor, vibre forte em nosso coração, com sua luz nos ilumine as mãos, para podermos teu pão ofertar aos irmãos que sofrendo estão a chorar. Teu amor nós queremos levar e juntos cantar em oração. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado.
Boa noite a todos. Para nós da Fraternidade Francisco de Assis é sempre uma alegria poder estar aqui, sempre às sextas-feiras às 20 horas em nossa casa, que fica aqui na cidade de São Paulo. Aquelas pessoas que estiverem nos assistindo e quiserem estar presentes, é só entrar no nosso site, www.fraternidadeassis.com.br, que tem lá um mapinha, um endereço, para mostrar como vocês podem chegar aqui à nossa casa. Lembrando mais uma vez que nossos trabalhos são às sextas-feiras, às 20 horas. E hoje temos aqui, com muita alegria, lançando mais uma vez, mais um amigo que vem aqui à nossa casa lançar o seu livro, Paulo Pio, está lançando o livro ABC da Reforma Íntima. O Pio é lá do Centro Espírita Perseverança. Desde já vou mandar um abraço para a dona Guilmar, né, Pio? Senão depois ela dá bronca na gente, né? Então um abraço para a dona Guilmar, para a Badia, que estão sempre trabalhando junto com a gente também. Então, Pio, fique à vontade, a gente fica feliz e muito sucesso do seu livro, né? E sobretudo que possa auxiliar muitas pessoas, né? Então, Pio, fique à vontade. Esse é o intuito. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar numa casa abençoada como essa, que leva o nome de Francisco de Assis. Eu sou devoto de Francisco de Assis, eu estava falando para o Coelho, uma casa que leva o nome do grande baluarte, o grande ser humano, e quantos escadas espíritas que nós não conhecemos, né, com o nome dos nossos mentores, né? E Francisco de Assis mostra o ecumenismo. Nós estamos falando de um santo, de um homem de bem. Vamos falar dele na nossa palestra. O livro ABC da Reforma Íntima, ele foi escrito junto com um amigo querido, do Coelho, chamado Quito Formiga. O Quito, ele é médium psicógrafo há mais de 30 anos, filho do saudoso Euríclides Formiga, que tem até livros psicografados junto com Francisco Cândido Xavier. Esse livro não é psicografado, é um livro de crônicas, né? Eu e o Quito, por sinal, é vereador pela cidade de São Paulo. O Perseverança lançou o Quito como vereador, e ele está aí também quebrando um paradigma, que é fazer o bem na política. Não é fácil, mas a gente está tentando. E aqueles que se interessaram, são 25 crônicas. Eu procurei fazer um abecedário, por isso que chama-se ABC. Então vocês vão ter lá A de alegria, B de boa vontade, C de caridade, D de desapego e vai por aí, tá bom? O duro foi achar X, Y e Z, para que a gente pudesse fazer o ABC completo. Então o Z ficou Zen. O Y ficou Yin e Yang, que na verdade são aquelas dualidades, as energias que compõem, né, tudo no universo, segundo os taoístas. E o X eu fiz xamãs modernos. Todos somos aprendizes de feiticeiro aqui, né? Médios que somos em maior ou menor grau. Bom, gente, vamos falar um pouquinho de duas palavrinhas que todo espírita adora dizer, mas que é tão difícil de seguir. E sem elas nós não conseguimos nada na nossa evolução espiritual. Estamos aqui para aprendermos na bênção da reencarnação que nos foi outorgada. Porém, se aqui nascermos, vivemos uma vida apenas de aparências e desencarnarmos, de nada valerá. Reforma íntima significa dar um passo adiante na nossa escada evolutiva. Todos nós sabemos mais ou menos aonde aperta o calo, não é verdade? Todos nós já fizemos uma introspecção, já tivemos ali a oportunidade de falarmos, olha, eu preciso melhorar nesse quesito da minha vida, ou nisso aqui eu ainda sou um pouquinho nervoso, outras vezes eu ainda sou um pouquinho inseguro, outras vezes eu ainda tenho uma maneira de me comportar na rua, chegando na minha casa eu tenho uma outra maneira de me comportar. Poxa vida, Senhor, onde é que eu posso melhorar? Senhor, que eu possa colocar todo o meu potencial, tudo aquilo que eu vim viver nessa encarnação, no hoje, né? Porque o passado, ele vai ser
uma experiência para que a gente possa construir um futuro melhor. E Deus nos deu a bênção de uma palavrinha chamada presente. Não é verdade? Tião gosta de abrir um presente bonito, né? Presente é hoje. Hoje é o dia presente. E nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida hoje. Isso que é gostoso. O Espiritismo nos mostra, a bendita doutrina dos Espíritos nos mostra que podemos sim mudarmos o nosso dia a dia de um dia para o outro, passarmos a enxergar o mundo pelas bênçãos do amor, do carinho, da harmonia, da caridade. E tudo isso passa pela transformação pessoal de cada um de nós. Erroneamente, alguns companheiros da doutrina pensam que frequentar o centro espírita, tomar o passe por 20, 30 anos, fazer uma palestra, né? Ou fazer algumas palestras, vai mudar a nossa atitude diante daquilo que somos. Não. O que muda realmente é a reforma interior. Porque o passe, gente, ele apenas espanta as moscas. Se a ferida continua lá, uma ferida moral, uma ferida psíquica, a mosca volta. Então o que nós devemos fazer? A profilaxia é a reforma íntima. Um dia um benfeitor espiritual lá do Perseverança, conversando conosco, ele disse que a responsabilidade dos espíritos diante de nós é de 30%. 70% depende do ser humano. E aí um amigo falou: poxa vida, mas 70 para eles, 30 para... Não, a conta não está batendo aí, né? E aí ele disse assim: mas gente, vocês têm que estar felizes e bem-aventurados, porque 70% da sua libertação está nas suas mãos. Vocês já imaginaram, se dependesse do outro a nossa felicidade, se dependesse de 70% do coelho, o Paulo Pio estar bem? É difícil, né? Nós estaríamos colocando nas mãos dos outros ou dos benfeitores espirituais a nossa felicidade. O que pode acontecer? Eles podem sim nos inspirar, nos libertar, nos ajudar, mas a reforma interior, o caminho para a estrada de libertação, o passo seguinte da evolução espiritual depende de nós. Mas não é gostoso? Depende de nós. Nós estamos aqui numa sexta-feira abençoada, num local tão aconchegante. Estamos entre irmãos de ideal. Então que possamos buscar a reforma íntima, que possamos buscar aprender um pouquinho. E olha, gente, sempre quando eu faço uma palestra, isso não é pieguice não. Sempre quando eu falo para mim mesmo, porque sou um ser também, com muitos e muitas mazelas, e estou no caminho do aprendizado, como qualquer um de vocês. Então, me coloco aí sentadinho e vou falar de algumas coisas para que a gente possa refletir junto a respeito disso, tá bom? Bom, eu procurei pegar 4 exemplos para a gente começar a reforma íntima em nossas vidas. O provérbio chinês: toda longa caminhada começa sempre pelo primeiro passo, não é? Então, eu dentro desses 25... dessas 25 crônicas que eu escrevi, junto com o Quito, eu procurei pegar 4. Então vamos lá. Questionar-se, julgamentos, não violência e perdão. Ai, ai, ai. Eu vou falar de julgamentos e de perdão, que digamos assim, são as 2 coisas mais difíceis do ser humano interiorizar, né? Mas primeiro eu quero começar por questionar-se. Porque, como eu disse, se a gente não muda, sabe aquele ditado que os nossos pais, nossos avós falavam, né? Tomara que não sejam os nossos conhecidos. Pau que nasce torto, morre torto. Aquela famosa síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim. Não dá. Para o aprendiz espírita que somos, para aqueles que querem um dia serem deuses, né? Porque Jesus mesmo nos disse, e Ele não mente, sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Mas nós muitas vezes ficamos aqui presos no ciclo de reencarnações sucessivas, justamente por termos
dentro de nós ainda a principal chaga que acomete a humanidade, uma palavrinha chamada egoísmo. Do egoísmo derivam todos os males da humanidade. O egoísmo é pai do orgulho, pai da vaidade, pai da maledicência, pai da calúnia. É o egoísmo. Enquanto nós não abrirmos mão, né, daquilo que se chama e formos ao encontro do outro, nós ainda estaremos patinando na escada evolutiva. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de questionar-se. Para isso, gente, eu peguei uma frasezinha do Chico, que todos nós amamos, que ele fala assim: os espíritos que se julgam donos da verdade, às vezes permanecem nessa fixação mental por muitos séculos. Não há violência. O despertar espiritual não acontece por nenhuma espécie de constrangimento. Então, se nós não formos em busca do nosso despertar espiritual, Deus nos dá sempre a bênção da reencarnação. Mas até quando? Tem aquela coisa do espírita: eu deixo para a próxima, é o meu karma que é muito pesado. Gente, estamos enganando a nós mesmos. Não adianta. O karma é o sujeito mais volúvel que eu já vi na minha vida. Você pode começar a mudar o seu karma hoje, se nós, nos predispormos realmente a isso. Emmanuel nos diz que um jugo muito pesado, se sacudido com firmeza, você consegue carregar, sim. Vamos falar um pouquinho de questionar-se. Questionar é justamente isso, aquela sacudida que a gente tem que dar. Um dia nós vamos acordar diferentes, falando: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Aonde eu estou no universo? Será que eu estou apenas vivendo para levantar-me cedo, escovar os dentes, trabalhar, me alimentar, dormir, fazer tudo isso de novo amanhã, até chegar à aposentadoria? E depois que chegar à aposentadoria? Peguei aqui alguns dados da nossa ciência, para que eu pudesse comentar com vocês, que possamos refletir juntos como somos pequeninos diante da grandeza de Deus, apenas com dados da ciência, tá? E é de um livro, de um autor que eu sou apaixonado por ele, acho que todos conhecem, é o Padre Zezinho. Vocês já ouviram falar do Padre Zezinho? Acho que todo mundo já cantou uma canção do Padre Zezinho um dia na vida, né? Inclusive, parabéns, eu fiquei encantado com vocês cantando aqui. Padre Zezinho tem um livro chamado O Incômodo e Magnífico Jesus de Nazaré. E tem aquela história também, né? Muitos de nós, espíritas, acreditamos que somos os grandes senhores da verdade absoluta, né? Acreditamos na reencarnação, sabemos a letra A que o Kardec deixou para a gente, e nos julgamos senhores de todas as verdades. Quando, na verdade, existem várias maneiras de se chegar a Deus, né? E os nossos irmãos católicos, protestantes, né? Os nossos irmãos budistas, das seitas orientais, todos eles têm aquela maneira particular de chegar a Deus. A respeito disso, tem uma historinha muito interessante que eu queria deixar para vocês, do teólogo Leonardo Boff. O Leonardo Boff teve um dia, isso está no livro também, ele teve um dia frente a frente com o Dalai Lama, né? O grande líder do budismo tibetano. E aí, ele disse que quis fazer uma perguntinha para pegar o Dalai Lama assim, numa resposta capciosa, né? Então ele perguntou assim: santidade, qual é a melhor religião? E aí disse que o Dalai Lama olhou nos olhos dele bem fundo, já sabendo que a pergunta era aquela dúbia, né? Falou assim: a melhor religião é aquela que te faz melhor. E aí ele ainda não se deu por vencido, ele falou assim: e qual é a religião que me faz melhor? Ele olhou novamente nos olhos fundos, com aquele olhar de bondade do Dalai Lama, e falou assim: a melhor religião é aquela que te faz mais bondoso, mais compassivo, mais pacífico, mais amoroso, melhor para o mundo e para os seus. Se você encontrar uma religião como essa é a melhor religião. E Leonardo Boff conta naquela passagem em seu livro, que até hoje fica mastigando essas sábias palavras na sua cabeça.
Então, gente, somos todos filhos de Deus. Jesus não nos deixou doutrina alguma. Ele deixou, sim, uma palavra de amor que vazou os tempos e marcou a humanidade em 2 tempos distintos. Vamos falar um pouquinho, como eu disse, para a gente refletir um pouquinho de como nós somos pequenos diante da grandeza de Deus. Olha só, a Terra possui 12.757 quilômetros de diâmetro. Gira a uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora ao redor do Sol. Atrelada ao Sol, no Sistema Solar, e ao redor da Via Láctea, a velocidade do Sistema Solar é de 774 mil quilômetros por hora. Voa junto com a Via Láctea, olha só, 2.172.000 quilômetros por hora. Vocês não estão tontos? A gente está andando nessa velocidade agora, através deste universo de meu Deus. Só nessa insignificante Via Láctea existem cerca de 100 milhões de estrelas, sendo que a maioria delas é maior que o Sol. Só o nosso sistema estelar tem cerca de 2.500 galáxias, igual à nossa Via Láctea, e a grande maioria maiores que a Via Láctea. Gente, nossa Terra é uma partícula de poeira que pode ser considerada, olhem só, pode ser considerada um grão de areia em todos os mares e praias conhecidos no nosso mundo. Vocês pararam para pensar na grandeza de Deus, na grandeza da criação divina? Nessa poeirinha que está agora indo não sei de onde para não sei para onde, estamos nós, 6 bilhões de pessoas. E se a gente parar um pouquinho para pensar, essas 6 bilhões de pessoas, daqui 100 anos, que é uma coisinha de nada no relógio divino, elas já não estarão mais aqui. Vocês pararam para pensar? Daqui 100 anos, não vai existir mais Barack Obama, o nosso querido presidente, nem nenhum de nós aqui. Tirando aqueles que vão ficar em uma Matusalém, no nosso círculo social, com os nossos amigos, vamos buscar sermos pessoas talentosas. Talentosas no sentido de buscarmos sempre o bem, a concórdia, aquilo que temos de melhor. Todos nós possuímos algo de bom para dar, para oferecer, para fazer o melhor na nossa vida e na vida daqueles que nos servem. Olha só, vou falar um pouquinho agora para encerrar a nossa palestra. Falei de 3 virtudes, né? Vou falar de uma quarta para a nossa reforma íntima. Chama-se perdão. Eu acredito que é a mais difícil de todas. O que vocês acham? Perdoar, fazer gentileza. Perdoar. Bom, para começo de conversa, vocês lembram? Jesus exemplificou o perdão durante toda a sua pregação. Mas vocês se lembram quando foi o momento mais definitivo em que ele pregou o perdão? Ele deixou por último, gente. Porque é tão difícil o ser humano conseguir conquistar a bênção do perdão na sua vida, que Jesus deixou por último. Ele estava ali, na cruz, no meio de 2 pessoas que ele havia conhecido e já conquistado pelo coração, né? E aí, olhando a todos nós ali, representados pela humanidade da época, ele falou: Pai, perdoai-nos, eles não sabem o que fazem. Perdão, gente. Quantas encarnações perdidas pelo vínculo do ódio. Quantas encarnações perdidas. Quantas famílias desestruturadas pela falta de um desculpe-me, ou por não aceitar a desculpa. Perdoar liberta. Perdoar devia ser um sinônimo de libertação. E a maioria de nós pensa que perdoar alguém é fazer um bem para o outro. Não. Perdoar alguém é fazer bem para si mesmo. O perdão é a maior forma de libertação
que o homem pode realizar nesta terra. Emmanuel nos diz que aquele que aprendeu a perdoar tem o seu caminho livre, rumo à escalada evolutiva. São palavras de Emmanuel. Perdão. Quantas vezes nós não damos o primeiro passo na busca da conciliação, seja no lar, seja junto a um amigo, junto no nosso ambiente profissional? Quantas vezes? Aqui nos diz um ditado chinês que eu acho muito bonitinho, está no livro: ame-me quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Olha que coisa. Existe uma entidade espiritual que conta-nos a história. Ela brinca dizendo que todos nós somos como pássaros. E os pássaros, eles gostam de voar no céu azul, livres, libertos, ajudando o Criador nos mundos infinitos do universo. Mas, quando estamos aqui na Terra, somos pássaros cativos. E sabe o que nos faz mais cativos? É a falta do perdão. Ele nos conta, numa simbologia tão bela, que quando nós não perdoamos alguém, é como se nós amarrássemos naquele pássaro uma pedrinha na sua asa. Ele não vai conseguir voar o voo da sua libertação. Ele fica ali, arrastando essa pedrinha do ódio, do ressentimento, e ele só vai aprender a se libertar dessa pedra quando ele, nesta ou em outras vidas, fizer as pazes com aquele seu, digamos assim, objeto de sua desdita. É bíblico também: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda de, quando você não estiver mais nesse caminho da presente reencarnação com ele, ele não venha com todas as cobranças do mundo e te leve para um lugar onde existirá choro e ranger de dentes. Gente, nós temos a oportunidade hoje de nos reconciliarmos com aqueles que estão ao nosso lado e com aqueles que estão nos cobrando de um passado remoto ou mais ou menos remoto. Todos nós possuímos compromissos kármicos, sim, com inimigos do passado. Não são inimigos, são pessoas que muitas vezes nós é que fizemos muito mal para elas, e a cobrança vem. Sabe uma receitinha maravilhosa para que eles possam nos perdoar e passar a nos acompanhar como amigos, ou apenas que nos deixem trilhar o nosso caminho e possam também seguir um caminho de libertação? É o perdão, é o amor ao próximo, é a famosa reforma íntima. Duas palavrinhas que o espírita adora dizer, mas que é tão difícil de fazer. Eu vou terminar, gente, falando uma historinha. É uma historinha corporativa, tá? Mas para a gente saber exatamente, ela exemplifica bem as teias que nós traçamos em nossa volta e que nos fazem ainda tão devedores. Acompanhe comigo o raciocínio aqui. Um diretor de uma empresa brigou com o seu gerente, ficou irado com o seu gerente porque ele não tinha cumprido as metas daquele mês. O gerente chegou em casa e gritou com a sua esposa, acusando-a de não ter feito a comida direito, de não ter limpado a casa direito. Ele estava ainda com aquele rancor do trabalho. A esposa nervosa gritou com a empregada, e a empregada chutou o cachorrinho que estava do lado lá. O cachorrinho saiu correndo para o meio da rua e mordeu uma pessoa que não tinha nada a ver com aquela história do diretor lá, né? Essa pessoa foi no farmacêutico porque ela estava com uma mordida na perna e reclamou pra caramba do farmacêutico que não aplicou a injeção direito. Vocês estão vendo essa teia? E aí o farmacêutico chegou em casa e já foi logo brigando com a mulher por um motivo torpe. E aí a sua esposa, olhando nos olhos dele, disse assim: meu amor, eu sei que você está nervoso,
Vamos acalmar o coração. Eu vou fazer a sua comida, vai tomar um banho, depois nós vamos conversar com mais calma. Vamos serenar. Hoje é um momento tão gostoso. Então, quem sabe a gente possa comprar uma pizza. Vamos serenar o coração. Aquele homem pegou a sua toalha, ligou o chuveiro, respirou fundo, e naquele momento, exatamente naquele momento, rompeu-se uma coisa chamada círculo do ódio. Quantas vezes em nossas vidas nós somos os precursores dos círculos de ódio à nossa volta? Com uma palavra de azedume, com uma resposta irada. Quando que nós quebramos o círculo de ódio? Com uma benfeitora daquela, através do perdão para com o marido. Ele disse coisas que ela não gostaria de ouvir, mas ela perdoou. Ela colocou o maior talento da vida dela, que é o amor, a serviço do perdão. Que possamos não só aprendermos a bloquear o círculo do ódio, quando ele chega, através de uma palavra, através de um fechamento no trânsito, através de algo que nós não gostamos de ouvir, que possamos não com mais de 100, né? O mundo recicla-se muito rápido. Somos espíritos eternos. Estaremos habitando, sei lá, outros orbes. Estaremos aqui na espiritualidade em melhor ou pior condição, dependendo do quê? Das atitudes tomadas hoje. Então, o questionar-se que eu deixo para todos nós refletirmos: como a gente começa uma reforma íntima? Sacudindo, né? Sacudindo o nosso interior. Porque se a gente falar, eu sou assim mesmo, não vou mudar, ou estou com uma idade muito avançada, eu não vou mudar. Meus amigos, Adolfo Bezerra de Menezes conheceu o Espiritismo com 50 e poucos anos. Vocês sabiam disso? E ele foi o grande apóstolo da caridade que passou por nossa terra. Mas ele era um médico dos pobres já. Mas conheceu a doutrina espírita com 56 anos. Então, que possamos sacudir um pouco aquelas já coisas explícitas, sabe? Aquelas ideias que nós temos desde pequeno que a gente não consegue mudar. Vamos nos colocar os nossos questionamentos. Por exemplo, você está no caminho certo rumo à sua evolução? Quais são os seus objetivos na vida? Como você define felicidade na sua vida? Essa é uma maneira da gente começar a caminhar rumo à nossa reforma íntima. Falei de questionar-se. Vou falar de 4 temas do meu livro, tá bom? O segundo é muito difícil. Julgamentos. Quem aqui nunca julgou? Quem aqui... Eu já julguei muitas vezes, julgo todos os dias. E muitas vezes me arrependo de ter julgado da maneira errada aquilo que... Né? Porque existe uma linha tênue, uma corda de trapézio, assim, entre o julgamento e a maledicência. Infelizmente, não é? Porque nós gostamos tanto de falar dos outros, é gostoso, né? Mas muitas vezes nos esquecemos que julgar é tomar parte de uma história que nós não conhecemos a fundo. Uma história, gente, é apenas uma história que faz parte de outra história, que faz parte de outra história, que faz parte de outra história. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando nós julgamos alguém, nós muitas vezes vimos como uma notícia, né? Então, por exemplo, fulano separou da fulana, né? Conhecidos nossos. E aí nós já julgamos, né? Nossa, mas você vê, e a gente tenta achar um subterfúgio para julgar, mas nós não abrimos o livro da vida dessa pessoa. Nós não sabemos os traumas íntimos, aquilo que está acontecendo, mas nós julgamos. E muitas vezes julgamos com incoerência. Eu vou contar uma historinha de julgamento para que a gente possa elucidar isso como história. Aconteceu lá naquela cidadezinha de Minas, sabe aquelas cidadezinhas com 4, 3 mil habitantes naquelas montanhas de Minas?
que todo mundo se conhece. Então aconteceu o seguinte, tinha uma delegacia lá que ninguém usava para nada, né? Porque o crime lá era muito baixo, as estatísticas. E um padeiro, o dono da padaria da cidade, foi dar parte para o delegado do vendedor de queijo da cidade. O menino adora queijo, né? Ele falou assim, olha, o vendedor de queijo está me lesando, porque ele está vendendo um queijo de 800 gramas falando que é de 1 quilo. Eu pus na balança lá e eu pesei, dá 800 gramas, ele está me lesando em 200 gramas. O delegado, que estava louco para arrumar algum servicinho, né, para fazer, chamou o vendedor de queijo e foi questionado. Aí o vendedor de queijo falou com aquela humildade dele, falou assim, mas seu delegado, e na minha balança lá em casa, eu não tenho peso de 1 quilo, sabe o que eu faço? Eu compro 2 pães de 500 gramas lá da padaria do padeiro e ponho no fiel da balança. Quando chega ali no meinho, eu sei que eu tenho um queijo de 1 quilo do outro lado. Tem uma outra história que é maravilhosa sobre julgamento, que quando eu li esse livro eu fiquei durante muito tempo refletindo a respeito. É de um livro do Drauzio Varela, chamado Por um Fio. Drauzio Varela, vocês já devem conhecer do Fantástico, né? É aquele médico simpático, carequinha, infectologista, cancerologista, famoso, amoroso, né? Um homem de bem, né? Um homem de bem. E ele fez um livro chamado Por um Fio, que ele narra todos os pacientes terminais que já passaram por ele, ou a maioria, né, dos casos pitorescos de pacientes terminais que passaram por ele. Ele fala de morte para nos ensinar o valor da vida. Então diz lá o Drauzio Varela que o seu irmão, que na época ainda era vivo, trabalhava com ele como infectologista, se chamava o senhor Varela também, recebeu um filho de terno, um rapaz bem apessoado, com seu pai já bem velhinho. Chegou no hospital do câncer e falou assim, senhor Varela, eu estou entregando meu pai para o tratamento, ele já está numa fase avançada de câncer, todas as despesas correm por minha conta, tá bom? Pago tudo à vista para o senhor, só me dá o número da conta. E foi embora. O velhinho ficou lá. Durante 1 mês, nenhuma visita. 2 meses, nenhuma visita da família. E o velhinho, coitado, ficava andando pelos corredores, num quarto particular, muito bonito, com 5 refeições diárias, com um tratamento à base de morfina, já estava num estado bem difícil. E ele falava com as enfermeiras, reclamando da vida, minha família me abandonou, minha família me abandonou. Até que um dia, o irmão do Varela viu que faltava o quê? 1, 2 semanas para ele. Ele pegou lá a ficha do filho e ligou para ele. Ligou e disse assim, meu amigo, queria falar com você. Eu sei que você não queria me meter na sua vida, né, pessoal, mas teu pai está morrendo. Vem aqui fazer uma visita para ele. Ele fala tanto que queria alguém da família perto. Bom, lá chegou o irmão com outro irmão, eram gêmeos. E aí eles sentaram para tomar um café no escritório do Varela. E ele disse, doutor, eu vou contar um pouco a minha história, para que o senhor possa ter um entendimento. Eu nasci lá na zona portuária da cidade de Santos, junto com meu irmão gêmeo. Com 3 anos de idade, minha mãe, empregada doméstica, meu pai, caixeiro viajante, ele nos abandonou, dizendo que ele não era dado a criar filhos. Minha mãe nos criou como empregada doméstica, com muito esforço. Fomos educados em escola pública. E eu arrumei um emprego numa imobiliária. Sempre gostei de negociar imóveis, de conversar com pessoas, eu e meu irmão. Quando estávamos já entrando na faculdade de engenharia, os 2 mocinhos, no ônibus, encontrei um conhecido que disse que tinha notícias de meu pai. E aí meu coração se encheu de alegria e de temor também. Eu queria conhecer meu pai. Eu queria ver se o rostinho dele era igual ao meu, fosse o meu era igual ao dele. Então, como nós dormíamos ainda num quartinho juntos, eu e meu irmão, eu falei, mano, vamos conhecer o pai, eu estou com o endereço na mão. Ele, num momento, vacilou, mas falou, vamos lá, vamos juntos. Peguei na mão dele,
Meu pai era dono de um grande mercado dentro do Porto de Santos, onde eles comercializavam grandes tonéis de azeitonas, aquelas coisas. Cheguei de longe, já pude perceber que era meu pai mesmo, era muito parecido conosco. Andei, e ele cita no livro que andando naquele corredorzinho, ele andava com os pés adormecidos, com as mãos adormecidas, com a mão quase desmaiando. Chegou na frente do pai e disse assim: tudo bem com o senhor? Ele levantou os olhos e disse: tudo bem, o que vocês querem? Nós somos seus filhos. Ele abaixou novamente a cabeça, olhou novamente e falou: é cara de um, focinho do outro. O que vocês querem? Dinheiro? Eu não tenho dinheiro para dar para vocês. O que eu tenho é meu. O irmão começou a chorar. Ele disse: não, eu não quero dinheiro do senhor, eu só queria conhecê-lo pessoalmente. Virou as costas e ficou mais 35 anos sem ver o pai. Formaram-se engenheiros, eram donos de uma pequena empreiteira lá em Santos, estavam muito bem de vida, quando esse mesma pessoa do ônibus falou que o pai tinha perdido tudo, estava no estado terminal de câncer e que precisava de uma ajuda dos dois que estavam bem financeiramente. Então ele pegou, conversou com o irmão novamente, que era seu sócio, foi lá buscar o pai, deixou o pai no hospital do câncer e disse: olha, eu pago tudo. Ele termina aquela crônica do Varela dizendo: doutor, eu queria tanto gostar dele, mas eu não consigo. Quem somos nós para julgar? Quando nós ouvimos uma história, ele é apenas uma história dentro de uma história dentro de uma história. Então, gente, ninguém começa os passos libertadores da reforma íntima sendo julgadores. É bíblico também: não julgueis para não seres julgados, porque com a medida com que julgardes, também serão julgados no juízo. O espírito só se liberta quando ele aprende a olhar a todos com os olhos do amor, da fraternidade. E aí sim, quem sabe, né? Vocês já pararam para pensar, meus amigos, se lá no atentado de 2002, de 11 de setembro, o nosso querido presidente Bush tivesse perdoado o Oriente Médio, o que teria acontecido? Será que o mundo não estaria mais pacífico no dia de hoje? Não julgueis. Ele julgou errado ainda. Ele achou que era um e não era um. Ele atacou o Iraque por engano. Julgamentos. Estamos sempre fazendo julgamentos. Falei de questionar-se, falei de julgamentos, e vou para um assunto um pouco mais leve, né, gente? Porque falar de julgamentos é tão difícil, porque a gente julga tanto, né? Talentos. É a letra T do ABC da Reforma Íntima. Todos nós possuímos um talento. Todos nós possuímos mais de um talento. Todos nós somos talentosos. Só que muitas vezes nós escondemos esse talento, como na parábola do Jesus. Nós escondemos bem na terra e não queremos que ele seja aberto para a humanidade. Quantos de nós não possuem dons mediúnicos? Quantos de nós falam: mas dizem que eu tenho que desenvolver, não é assim? Ou quantos de nós não possuem, não fazem coisas maravilhosas e muitas vezes por medo, ou muitas vezes porque a vida caminha para um lado e a gente não gostaria de caminhar para o outro? Por que nós não paramos no meio ali daquela encruzilhada, falando: meu Deus, eu tenho tanto a ofertar para a humanidade ainda. Com 20, com 30, com 70, com 80, ainda temos chance de sermos muito mais úteis do que somos. É que muitas vezes nós, pelo comodismo do ser humano, né, a gente vai deixando a coisa sempre para amanhã, e o amanhã vai nos levar ao deserto do nada. Toda vez que nós deixamos algo para amanhã, nós estamos colocando um pezinho a mais nos nossos ombros. Talento, seja qual for o seu tipo de dom, a gente tem que aproveitar. Eu trouxe alguns exemplos assim. Olha, vamos refletir junto. O que seria
de um carro parado na garagem. Mais de 3, 4 dias ele já não pega mais. Mais de 6 meses os pneus murcham. O carro parado na garagem não serve para nada. Uma roupa guardada na gaveta, sem uso. O que ela é? Ou ela vai ser comida de traça, ou ela vai ser vendida para o museu. Né? Alguém em perfeita saúde que dorme o dia inteiro. O que está sendo feito dos dons de Deus? Tem alguns outros aqui, mas vamos parar por aí. Gente, nós possuímos talentos sim, mas é que muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa muito lá na frente. O que acontece? A gente pensa assim: olha, eu queria ser como Chico Xavier, mas já que não dá para ser Chico Xavier, eu não sou nada. Né? Ou senão, não, eu queria tanto fazer algo por alguém, mas antes eu preciso comprar minha casa, comprar um carro, casar, ter filho, depois eu vou ajudar alguém. E a gente fica sempre colocando os nossos talentos lá onde eu já disse, no amanhã, que vai nos levar sempre ao deserto do nada. E vai passando o tempo. Outras vezes a gente se engana, achando que só pessoas realmente, talento é aquela coisa, uma pessoa talentosa, uma pessoa que vai ser artista na TV. Não, gente. Talento é buscar a excelência nas pequenas atitudes que Deus coloca na sua vida todos os dias, em nossas vidas. Deus nos coloca todos os dias a oportunidade de exemplificarmos o nosso talento. Querem ver? Olha só, um excelente mecânico, alguém conhece? Garanto que ele tem sempre a casa cheia, né? O pátio está cheio. Aquelas pessoas que fazem o seu serviço com excelência, que usam do seu talento natural com excelência, nunca vai lhe faltar trabalho. Um excelente mecânico, ele vira referência no bairro, não é verdade? Se eu pedir para levantar a mão, muitos vão conhecê-lo. Um bom jogador de futebol, né? Gente, jogar futebol, as pessoas pensam que o jogador de futebol é aquele que ganha milhões e milhões. É uma pequena parte. 11% dos jogadores de futebol em atividade no Brasil são mais ou menos bem remunerados. Dentre esses, 4% são excelentes, possuem excelente remuneração. O resto está correndo atrás aí, mas eles buscam o seu talento. O que diferencia um bom jogador de futebol não é a habilidade, é o que ele faz com a sua mente, com a sua concentração, com a sua capacidade de abster-se no momento que está pegando fogo uma partida. Ele está pensando: o que eu vou fazer agora? São aquelas pessoas que a gente vê e admira, né? Como bons torcedores que somos. E um vendedor nato. Alguém conhece um bom vendedor aqui? Existem vendedores e vendedores. Mas o vendedor que procura vender o melhor, pelo preço mais justo, ajudando a sua empresa, fazendo a sua cota e também ofertando o melhor para o seu cliente, ele usa o talento que Deus lhe deu. Um médico caridoso. Existem médicos e existem médicos. Existem médicos e existem profissionais da medicina, como já nos disse o saudoso Bezerra de Menezes. Um bom conselheiro, um balconista cortês. Gente, nós estamos na vida buscando a excelência. E a excelência só se busca nas pequenas coisas. Que nós possamos, então, nessa terceira dica que eu deixo aqui para vocês, buscarmos o talento que encontra-se escondido dentro de cada um de nós. E não é para grandes obras, não. É para realizar a obra de Deus na nossa família.